boa noite. A Polícia do Distrito Federal avançou hoje com a cavalaria contra estudantes que bloqueavam o trânsito. Eles pediam o impeachment do governador José Roberto Arruda, por causa do escândalo do mensalão do Democratas de Brasília. O Palácio do Buriti, usado pelo governo do Distrito Federal apenas para solenidades, foi o lugar escolhido para o protesto. Os manifestantes fecharam a avenida. O trânsito ficou parado. A tropa de choque chegou para liberar a pista, disposta a usar a força. A cavalaria avançou em disparada para cima dos manifestantes. Os manifestantes resistiram e foram espancados com cacetetes. E quase pisoteados pelos cavalos. Um deles teve que ser retirado por outro manifestante. A violência continuou no gramado. A cavalaria, mais uma vez, avançou sobre os manifestantes. A polícia disparou tiros de borracha e lançou bombas de gás lacrimogênio. Não poupou nem a imprensa. Veja a mesma cena de outro ângulo, registrada por um cinegrafista amador. Por pouco, esse manifestante não foi atingido. O Palácio do Buriti foi cercado pelos policiais, enquanto um helicóptero com um policial armado vigiava de cima os manifestantes. O governador está usando a força da máquina pública para pressionar as manifestações do DF. Foi uma questão de garantir o direito de ir e vir da sociedade brasiliense. Nós não podemos, em detrimento da vontade de um grupo pequeno, prejudicar toda a coletividade do Distrito Federal. A Ordem dos Advogados do Distrito Federal, que tinha 5 observadores acompanhando o protesto, diz que não houve tempo nem para intermediar um diálogo. Os conselheiros da Ordem vão analisar as imagens do confronto para decidir se cabe ou não uma representação contra o governo do Distrito Federal no Ministério Público. O que nós assistimos hoje foi a substituição do poder do diálogo pelo poder do TACAP. E nós não aceitamos essa violência, repudiamos de forma taxativa essa violência excessiva e injustificável contra trabalhadores e estudantes. Segundo a Polícia Militar, 1.500 pessoas participaram da manifestação. 13 estudantes foram presos por atirar pedras em policiais, por desacato e resistência. Os outros 1.497 manifestantes escaparam. Agora vamos à previsão do tempo com Antônio Nunes. Como podemos ver, as manifestações da Parada Gay em todo o Brasil. O vento que vem da região sul de São Paulo carrega toda a severidade pelo país. Agora com você, Amy. Outro impeachment aconteceu em 1982. Os jovens de Brasília saem entre as ruas de caras pintadas. Ele pede ao Senado o impeachment do presidente Fernando Collor. O repórter Leonardo Ribeiro relembra o episódio. Maio de 92, crise no Palácio do Planalto. O empresário Pedro Collor denuncia o irmão, o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, de envolvimento numa rede de corrupção e tráfico de influência. Paulo César Farias era o testa de ferro. No Congresso, é instalada uma CPI para apurar o caso. Em seguida, o pedido de impeachment e o povo sai às ruas em protestos pela saída do presidente. Os estudantes vestidos de preto foram para as ruas. Uma passeata saiu pela W3 Sul, parou o trânsito. Das janelas, as pessoas acompanhavam. Um momento que vai ficar para sempre na memória de quem participou de tudo. A gente estava saindo né, do regime de ditadura, né, o Brasil, na época, saía e aprovava a Constituinte, e aquele sentimento mesmo de mudança, eu acho que um pouco que tocou né, na sociedade do nosso país. Eu acho que foi isso que mexeu né, para a nossa participação. A gente tinha um sonho mesmo de conseguir mudar o Brasil e lutar contra a corrupção, né? Eu acho que isso foi um sonho que
contaminou, digamos assim, todos os estudantes daquela época. O movimento estudantil usou dos recursos que estão previstos dentro de uma democracia representativa, né? Eles podem manifestar, eles podem expressar sua opinião e eles fizeram isso na tentativa de influenciar as decisões de seus representantes, do Congresso Nacional. Com a pressão da sociedade e a perda de força política, em 29 de dezembro de 92, Fernando Collor renunciou ao cargo de presidente do Brasil. Mas mesmo assim ele não escapou do processo de impeachment, que cassou os direitos políticos de Collor por 8 anos. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil... Lá de cima, o aceno e o gesto tão conhecido marcam a despedida de Fernando Collor de Mello. O vice-presidente Itamar Franco assumiu a chefia do Executivo Nacional. E por todo o país, e aqui em Brasília principalmente, os estudantes comemoraram o resultado das mobilizações. Foi muito emocionante porque a gente sentia que o resultado que ali estava sendo construído foi fruto do nosso trabalho, da nossa mobilização, né? Realmente esse foi um grande ato de democracia brasileira, né? Sim, realmente, Aline. Mais informações você confere no Jornal de Amanhã. Uma boa noite. Boa noite.